Damos graças a Deus por estarmos aqui mais uma vez. O Senhor é a força da nossa vida. Boa noite com Jesus. Todos vocês que estão na internet são abençoados juntamente conosco. São abençoados juntamente conosco. Muito bem. Nós vamos ficar de pé e vamos ler a Escritura anunciada. Se tratando de Zacarias. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Ele era um sacerdote, não é? Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho. E lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas palavras aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Nós pedimos a Ti, ó Pai, para nos abençoar com esta mensagem, com a meditação desta noite, neste momento, em nome de Jesus Cristo, com perdão dos nossos pecados e gratidão pela cura divina, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Lá em Malaquias 4, 5, 6, o Senhor profetizou sobre João: converterá os corações dos pais aos filhos. Esse é João Batista. Ele repete que Gabriel repete
nessa visita a Zacarias. Mas no mesmo versículo ele profetiza, o Senhor profetiza a vinda de Elias para nós. Esse aí já é convertendo os corações dos filhos aos pais. Lá é convertendo os corações dos pais aos filhos. E aqui é convertendo os corações dos filhos aos pais, apostólicos. Isso é muito bom ficar guardado, porque cada dia aumenta a convicção do ministério de Elias. Mas o comportamento de Zacarias fez com que o anjo decretasse aquele juízo temporário sobre ele. Ele perderia sua voz. Ele interrogou. A interrogação, às vezes, é uma expressão de dúvida. E então foi decretado pelo anjo que ele perderia a sua voz, como aconteceu, até que João nasceu. Quando eles estavam questionando que não havia João na linhagem, porque não havia João no Velho Testamento, na ordem sacerdotal. Então ele pegou uma tabuazinha e escreveu o nome, um menino chamado João, né? E eles não entenderam, realmente não puderam aceitar, porque se tivesse aceitado, eles teriam aceitado o ministério de João Batista. E naturalmente eles disseram: veja se tem no Velho Testamento esse nome. Agora eles falam: vê se tem Brana na Bíblia Sagrada. A mesma coisa. Esquece que vem no espírito de Elias. Tem sim Elias na Bíblia Sagrada. E isso aumenta a nossa convicção. Mas a conduta de Deus é a sua personalidade. O seu comportamento demonstra, expressa a sua personalidade. Isso é qualquer um, o indivíduo, a pessoa, expressa a sua personalidade através da sua conduta, do seu comportamento. Então, Deus, a conduta de Deus, mensagem em Hebreus, capítulo 6, terceira parte, parágrafo 50. Hebreus, capítulo 6, terceira parte, parágrafo 50. A conduta de Deus é a sua personalidade. Veja só. E o que Ele é na sua conduta, declara a sua personalidade. Então é isso que essa conduta é comportamento. O seu comportamento declara a sua personalidade. O namoro do jovem com a jovem, com a moça, não é nenhum compromisso de casamento. Nenhum nem o outro está comprometido a se casar.
com o seu namorado. Muito bem, esse tempo é para sob oração, distinguir, conhecer a personalidade um do outro. Isso através da conduta, do comportamento. É uma aproximação limitada, mas que é o suficiente para conhecer, reconhecer a personalidade um do outro, através do comportamento. Pode ser que esse comportamento seja exemplar, mas de uma forma fingida. Aí a oração não vai deixar cair no engano. Então, e esta é a maneira que é você, irmão Brana dizendo. No seu comportamento de vida, mostra o que você é. Veja, o comportamento de Deus mostra o que Ele é. Ele é Deus. E no seu comportamento de vida, mostra o que você é. Sem dúvida alguma. É como uma árvore mostrando o que ela é através dos seus frutos. Como tivemos e passamos uma lição ou duas atrás, as pessoas metodistas queriam afirmar, quando você grita, você tem o Espírito Santo. Os pentecostais dizem, quando você falou em línguas, você o recebeu. Os agitadores dizem, quando você agita, você o tem. Existe tudo isso aí dentro da mensagem. Agitadores. Os agitadores da Pensilvânia, e descobrimos que todos eles estão errados. A sua vida declara isto. A sua pessoa declara o que você é. Um homem é reconhecido através de suas obras, e seja o que for a sua vida. É a luta pessoal consigo mesmo. Se deixássemos de ter luta contra terceiros, porque, de qualquer maneira, sempre as pessoas têm luta umas com as outras, mesmo sem conviver, sem ter relação nenhuma. Às vezes, uma pessoa tem luta contra a outra. Mas você vai conhecer o seu próprio espírito, como o irmão Brana distinguiu o seu próprio espírito e declarou: o maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Branham. Essa que é a grande vitória do homem, da mulher. O maior inimigo que eu conheço tem o meu nome. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Aí você encontra em Romanos 4, essa inclinação, o que ela causa? Causa morte. Então você
nunca vai ter ninguém como seu maior inimigo, a não ser você próprio. É a sua natureza, que você luta contra ela, é o falar impensadamente, para não falar a língua. Então, tanta coisa é estragada na vida por causa de quê? Por causa de palavras, por causa da língua. Isso é uma matemática. Em São Tiago, capítulo 3, ele fala isso sobre a língua, que é como um pequeno fogo, uma savana. Um palito de fósforo na nossa linguagem, um palitinho de fósforo, uma faísca, põe fogo numa floresta. E partiu de alguém. Nós temos essa experiência lá no Recanto, que é aquela bacia de reservas. Às vezes, a pessoa vai passando, joga um pouco de cigarro, e aquilo vai ter um incêndio que vai queimar um mês. Se não houver chuva, não houver meio de controlar, queima durante muitos dias mesmo. Durante a noite é mais calmo, mas vai trabalhando. Noite e dia. Durante o dia é mais violento, a do vento. Então, foi uma língua que pôs fogo naquilo, comparando com o que Tiago disse, não é? Bom, nós vamos para a mensagem Lembrando-nos do Senhor, parágrafo 18. Eu me sinto confortável, me sinto apoiado em pregar desta maneira, através deste meio, que é o profeta pregando. Lembrando-nos do Senhor, parágrafo 18. Como alguém, creio, o irmão, sim, disse faz pouco. O irmão Neville disse que Deus, não levando em conta a nossa desordem entre nós, a pessoa, um pequeno assunto, uma coisa tão fácil de ser conversado, dialogar, mas não, entra num estado de desordem de palavras, de comportamento. Então, nossa desordem entre nós, ou nosso mau comportamento em seus olhos, aos olhos de Deus, porque Deus não se agrada deste comportamento assim, desordenado, esse gênio a ponto de ferir as pessoas. Não. Que o vidente foi olhar Israel e podia ver com os olhos natural quão desordenado estava, como que haviam agido errado e deveriam ser amaldiçoados por causa disso. Ninguém pode desanimar, não.
Porque só o simples fato de você querer ouvir a palavra e sentir-se bem com a advertência da palavra, isso é o que vem a lei da média, forma a lei da média. Em compensação, ela não se defende contra a palavra, ela não discute a palavra, ele não discute a palavra, ele não desanima na jornada, porque a palavra lhe advertiu. Porque a palavra diz que é filho aquele que é advertido por Deus. Eu sempre digo isso, familiarize-se com Hebreus capítulo 12. O crente precisa ser familiarizado com certas escrituras. As mulheres, os homens, até as crianças, a mocidade. Então, aos Hebreus capítulo 12, causa conforto, porque se você é advertido na pregação da palavra, o próprio pregador é advertido, é sinal que o Espírito Santo está naquela igreja. É sinal que Deus está naquela igreja e pode tratar como filha. Porque é justamente isso, um fator importantíssimo para manter o Espírito Santo na igreja. É a liberdade dele falar, não haver constrangimento. A palavra não pode ficar constrangida por questões pessoais. Isso é muito bom, viu? É o que tem acontecido aqui. Quão desordenado estava Israel, como que haviam agido errado e deveriam ser amaldiçoados. Aí ele não seria corrigido, seria amaldiçoado, veja só. Mas o que o bispo falhou em ver foi aquela rocha ferida e aquela serpente de bronze, veja, fazendo expiação por Israel, por este mesmo Israel, que estava desordenado. O bispo falhou em ver isto, a rocha ferida, que deu água para aquele povo, desordenado, murmurando, e havia água, maná, que caía de cima, do céu. A serpente de bronze, porque eles murmuravam, e a serpente estava matando, era juízo, por causa daquela desordenação. Mas aquele que olhasse para a serpente de metal, de bronze, que foi levantada por orientação de Deus, escapava da morte. E Jesus depois disse, assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem, em outras palavras, eu serei levantado, para que todo aquele que olhar para mim, com fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. É importante isso, a Bíblia não falha. Veja, fazendo expiação, estava tudo um tipo, veja só, uma serpente de bronze, que virou idolatria, depois ela teve que ser quebrada, extinguida por Ezequias, foi? Foi, né? Por isso, veja você, quando
Balaão olhou para Israel, ele viu motivo para amaldiçoá-los. Ele está tratando de Balaão, para amaldiçoar o Israel de Deus. Nós sabemos que ele tinha uma profecia que era de Deus, mas a sua doutrina era do diabo. E ele não conseguiu amaldiçoar a Israel pela doutrina, pela profecia, porque Deus vinha na sua boca e abençoava Israel. Aí então o que ele fez? Ele ensinou as moabitas a vestirem curto, mostrando suas pernas, e com aquilo ele conseguiu matar milhares de israelitas. Que coisa tremenda! O povo não vê isso, as igrejas não podem ver isso. Está vendo que altar venenoso é essa mulher, essa moabita? Mas quando Deus olhou para eles, ele viu a expiação. Esse aqui é o importante. Quando Deus olha para nós, que procuramos em tudo servi-lo, e que estamos sendo exortados, corrigidos, Deus olha para a expiação. A expiação é o sangue. A expiação é o sacrifício. Ele viu a expiação. Ele disse: sois como um unicórnio. Amém. Quem porá qualquer coisa em seu caminho? Deus falando. Quem porá qualquer coisa em seu caminho? Romanos 8, o cântico de vitória ali de São Paulo. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem porá qualquer coisa em seu caminho? Você vai escandalizar com qualquer coisa na igreja? Não. Em qualquer coisa no seu caminho? A igreja é composta de igreja, de pessoas. Quão pias, quão justas são vossas tendas. Foi assim que Deus os viu. Ele não estava vendo-os como Balaão. Ele estava vendo como Deus. Foi assim que Deus os viu. Essa é a maneira que Deus nos vê. Às vezes alguém te vê como uma pessoa inconveniente. Inconveniente para os céus. Inconveniente para o arrebatamento. Mas Deus te vê conveniente, porque Ele próprio produziu isso. Ele próprio produziu o meio. Aí onde entra a expiação. É onde você vai amar a Deus, amar a Jesus, sobre todas as coisas. Foi assim que Deus os viu. Não foi da maneira que me viram. Eu quero ver, é a maneira que Deus me vê. É a maneira que Deus te vê.
estava passando lá longe na vila Aparecida, o irmão Adão disse: olha, é nessa região aqui que o irmão Wilson mora. E não perde um culto, numa distância daquela. Deus está vendo isso. Deus está vendo você sacrificar prazeres, sacrificar diversões, compromissos para estar na casa de Deus, para ouvir isto. Ouvir isso, foi assim que Deus os viu, é assim que Deus te vê, é através da expiação, é o vermelho através do vermelho. Podemos pregar isto com segurança. Deus nos vê através do vermelho, que é o sangue de Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Eu gosto mais de ler. Quando vem assim. Isaías, capítulo 1, verso 18. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. É a maneira que Ele te vê. Não é a maneira que falam de mim. Não é a maneira que falam de você. Porque você tem um comportamento espiritual. Está vendo? Não do modo que o homem os vê, ou os via, não do modo que os grandes dignatários os viam, mas do modo que Ele, Deus, os via, do modo que Deus os vê. Isso não é utopia, não é imaginação. Vamos ver aqui, meu Redentor vive, a mensagem Meu Redentor vive, parágrafo 117. E qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer mais ou menos o que é. Você próprio olha a sua vida e dizer mais ou menos o que é. Se sondar a si mesmo. É um salmo cantado. Sonda-me, ó Deus. Vê se há em mim algum caminho mau. É 139? Eu não estou dando conta de... É? 139? Hã? Correto, não é 139, Salmo. Sonda-me, ó Deus. Aquele hino é muito bonito, baseado nesse Salmo. Se sondar a si mesmo, se verdadeiramente é cristão ou não. Na hora de julgar as coisas, de tratar com as coisas, tratar com a criança, tratar com o marido, tratar com a mulher, você vai
chegando a denominador comum. Mas não é porque você fracassou, tem fracassado, que você vai desanimar. Fala, não, o profeta não tinha ninguém que tinha uma natureza mais dura, mais cruel do que a dele. Mas depois, ninguém era tão manso igual ele. A mesma coisa aconteceu com Moisés. Observe as coisas que você faz e o que você diz, e sua companhia, as pessoas com quem você está andando, as qualidades de músicas que você ouve, a maneira que você se veste, que você se porta. Vai fazendo tudo isso, um inventário desta aí, e você vai progredir espiritualmente, vai progredir à vista de Deus. Você descobrirá se você verdadeiramente tem algo aí ou não. Você descobre, Deus te mostra. Vamos ver se dá tempo aqui, o futuro lá do noivo celestial e da noiva terreal, parágrafo 27. É matemática, não é? A mensagem do irmão Brana. Assim é isso para mim. Vocês são o sal da terra. Jesus disse isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Eu estou agradecido ao saber que eu tenho o privilégio de pregar para pessoas que mesmo os pecadores e gente, eu não digo que esta gente seja pecadora, porém me refiro às pessoas que, negociantes e assim sucessivamente, que podem dizer que vocês são gente agradável. Naquele restaurante lá, o irmão Brana recebeu elogio que a igreja comia num restaurante, lá perto da igreja, do tabernáculo. E o dono do restaurante elogiou aquela gente do irmão Brana. Por quê? Pelo comportamento, que era diferente dos outros, dos estranhos. E eles apreciam a vocês em seus negócios, por volta de seus locais. Vocês sabem, isso é ser selado. Você é selado pelo Espírito Santo. Agradeço isso, que seu comportamento, a maneira que vocês tomam cuidado das coisas, é maneira de cristão, é conduta de cristão, é personalidade de cristão. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ligados a Deus. Ligados. Nada lá de fora agora. Nada lá de casa. Nada, nada, nada. Nada que te ofendeu. Graça. Graça. Você está na internet, está aqui também. Entra no Espírito e sinta-se filha, filho de Deus.
Ver que é assim que Deus te vê. O jeito que Deus te vê que interessa. Coloque a mão no lugar que você tem dor, tem enfermidade. E eu te levo àquele lugar secreto. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Dá glória a Deus.